Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o servo de Deus. Glória a Deus, pastor Jaime, com a igreja nesse momento. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estaremos lendo a Bíblia neste momento muito especial que Deus nos tem dado. Quero inicialmente ler o livro de Gênesis, o capítulo 27, versículos 21 a 23. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 27, versículos 21 a 23. O texto diz assim: Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú, ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e por isso o abençoou. Estaremos fazendo uma oração neste momento. Convido a todos para orarmos. Maravilhoso Deus e Pai, temos lido Tua Palavra e queremos Te agradecer pelo momento que temos em Tua casa, de poder falar o Teu livro, o livro santo, e tratar assuntos que são fundamentais para a boa execução do Teu trabalho. Agradeço o privilégio que o Senhor me dá, e cada um de Teus filhos continue marchando vitorioso para fazer um trabalho cada vez maior para honrar e engrandecer o Teu nome. Que o Teu ungido, pastor Cifrance, continue vendo o desenvolvimento, o crescimento da Igreja de Santana, região e de toda a convenção. É o que oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu iniciei por esse texto, porque esse texto, ele, ainda que nem todos possam de imediato alcançar algo que é muito sério aqui, e que na vida popular, ou na vida secular, melhor dizendo, algumas pessoas chamam de dupla personalidade, outros chamam, não com segurança, ou utilizando a palavra corretamente, alguns usam outro termo que chamam de bipolar, mas que bipolar é uma questão ligada à saúde, e não exatamente ao comportamento geral para esse caso, mas muitas pessoas usam. Nós vemos aqui uma pessoa que tentou enganar o pai quando desejava receber uma bênção, e nessa tentativa de engano utilizou uma estratégia que seria cobrir o seu corpo com algo parecido como vestimenta de peles, como se fosse uma roupa de pele de animal. E o pai, sério, ao tocar, ele percebeu o seguinte: que a voz de quem falava denunciava que era Jacó, mas o corpo, ao toque, parecia o de Esaú. Então Jacó acaba ficando em dúvida. Eu quero exatamente entrar por aqui
porque infelizmente hoje existe muita dubiedade no comportamento geral, no sentido de reino, de obra de Deus. Isso é uma coisa que, quando se refere à liderança, é profundamente prejudicial para a casa de Deus, para o desenvolvimento da obra de Deus, para a manutenção da paz e da ordem na obra do Senhor. Então, que se vê um cidadão, Jacó, que o pai reconhece a voz, mas não reconhece as mãos, ou percebe que as mãos parecem as mãos do outro filho. O que se vê aqui? Nós vemos então o exemplo de pessoas que têm a voz de um jeito, mas a ação, que é a questão das mãos, apontam para a ação na Bíblia. Quando fala mão de Deus, fala do poder de Deus, da ação de Deus em favor do ser humano. Mas quando fala das mãos humanas que se estendem, também fala da ação e da autoridade que o homem pode ter para praticar, para exercer certos trabalhos. Então o texto apresenta um homem que a voz é uma, mas o comportamento é outro. Ou seja, dá sinais de um comportamento ou de uma ação física que não era dele, era de outro. E isso, infelizmente, vem acontecendo no meio do povo de Deus. Pessoas que têm uma fala, que têm um jeito de falar, mas o comportamento é contrário ao tipo de fala que tem. Então acabam parecendo com Jacó, desejando enganar o seu pai. E Jacó, ele acabou iludindo o seu pai daquele jeito. Então nós estamos numa sociedade, vivendo num mundo, em que existem muitas pessoas que não estão fazendo exatamente no sentido físico de vestir uma roupa de peles, mas elas estão tendo um jeito de falar e um comportamento diferente. Agora, isso é triste quando chega na casa de Deus e os homens de Deus, as lideranças, seja a liderança geral de uma convenção, de um campo, de uma congregação, ou até mesmo de um departamento, que tem no meio do grupo pessoas com esse comportamento. Então, nosso assunto agora é santidade e caráter. Você vê um homem, Jacó, que até o seu encontro na luta com o anjo no val de Jaboque, ele era portador desse tipo de comportamento. E o pior de tudo não é exatamente entendermos que nós temos nos grupos, quem sabe entre os grupos com a faixa etária menor ou em grupos com a faixa etária maior. A grande questão, o grande perigo, a grande ameaça à obra de Deus está exatamente quando pessoas que deverão ou que têm destaque começam a manifestar esse tipo de comportamento. É como se a pessoa, ao orar, dissesse: Senhor, Tu me conheces, e se eu tenho crédito, inclusive a gente ouve muito esse tipo de oração, e se eu tenho crédito, então faz tal coisa. Aí Deus, na sua onisciência, por conhecer o ser humano desde o levantar, o seu andar, o seu sentar, o seu tipo de pensar, seus sentimentos, Deus sabe. Quando alguém que tem esse comportamento tem a voz de Jacó, mas tem as mãos, a ação de Esaú. Então não adianta aparentar uma coisa com a palavra, aquela palavra que nós chamávamos antigamente de labiosa, e ter um comportamento permissivo e que venha prejudicar o trabalho de Deus. No trabalho que foi feito no esboço, ficou o seguinte: falar de santidade é falar do próprio caráter de Deus.
Pois o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal que deveria atuar no tabernáculo, precisava todo ano, no sacrifício da expiação, usar como peça que integrava todo o aparato da indumentária para o cerimonial, uma peça de lâmina de ouro puro, onde estava escrito santidade ao Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 36 a 38, diz assim, Êxodo 28, 36 a 38, farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, escrito, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente, na mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Deus deu uma ordem, e sem o cumprimento desta ordem, não teria como os demais sacerdotes e o próprio povo de Deus se abençoar. Então não adiantava haver sacerdote, sumo sacerdote, não adiantava haver o principal sacerdote, não adiantava haver um homem responsabilizado por todos, se ele não obedecesse o critério. E o critério, ele também estava ligado a uma ação física, não era só trabalhos que ele ia realizar, a uma ação física independente de trabalhos que ele fosse realizar no tabernáculo. Então a questão da aspersão do sangue, a sua caminhada tão séria, tão importante quanto o tipo de trabalho que ele ia fazer, era a forma como ele estava preparado antecipadamente. A imagem, o entendimento do sacerdote preparado antecipadamente apela para a preparação que cada líder do povo de Deus tem que ter. Eu não estou dizendo que um deve ter como se fosse opcional, mas quando eu digo tem que ter, que obrigatoriamente tem que ter. Então santidade não é uma opção, santidade é uma obrigação. E se alguém entender que santidade é opcional, esta pessoa não serve para ser líder do povo de Deus, independente do tipo de liderança que exerce, ou do tamanho da liderança que pode ter, se vai liderar sobre 10 ou se vai liderar sobre 1000, não interessa o tamanho numérico da liderança que vai ter. Então quem na casa de Deus entende que liderança é opcional, naturalmente haverá um trabalho no mundo espiritual para remover essa pessoa. Então não é opcional. E Deus deu uma ordem, ele precisava ficar na testa dele escrito santidade ao Senhor. Se ele não tivesse isso, o final do texto que lemos diz, para que eles sejam aceitos. Então, se ele não tivesse isso, muitas vezes um departamento geme, e um líder de um departamento, líder de um grupo, muitas vezes um dirigente comenta, ou até um pastor de campo comenta certas dificuldades, e que muitas vezes alguém olha e diz, mas essa dificuldade, ela pode ser superada. Pode, mas o líder, seja ele quem for, ele tem que ter como ponto de partida para que o cumprimento de promessa de Deus aconteça, que ele seja visto, ou que ele tenha o testemunho igual o sumo sacerdote precisava ter. Só que o sumo sacerdote, havia uma cobrança que não é a mesma cobrança que nós temos hoje nesse sentido, porque no sentido físico tinha que escrever e deixar na testa dele. Sem aquilo, Deus não aceitaria. No nosso caso, como homens e mulheres de Deus,
Essa cobrança, primeiramente, ela vem do mundo espiritual. E segundo, ela vem da sociedade que nos observa. A sociedade, ela não espera ver escrito na testa. Às vezes alguém diz, não está escrito na testa de ninguém. Só que o comportamento vai denunciar. E nenhum líder que se preze, nenhum líder que deseja crescer e ser bem aceito, ele pode abrir mão desta prerrogativa que Deus deu a quem fizesse o seu trabalho. Ter um caráter envolvido com Deus, ou seja, ter a sua vida íntima, pessoal, envolvida com Deus e o seu trono, e ter o seu comportamento no sentido de santidade. A sua separação, ela tem que continuar. Não é porque alguém foi separado, chamado, inclusive para o ministério geral, que pode abdicar, abrir mão do seu dever de santidade. Santidade não é temporária. A santidade, ela tem que ser cobrada permanentemente. Deus nunca abriu mão, e Ele nunca vai abrir mão da santidade na vida de nenhum de nós. Então, quem deseja fazer mais para Deus e ter um reconhecimento não só de pessoas que nos observam, mas principalmente do céu, tem que conduzir no mundo espiritual a plaquinha santidade ao Senhor. Caso isso não haveria como o sacerdote ser visto como pronto e o sacrifício ser aceito. Então isso é impossível. Em outras palavras, você pode se arrebentar trabalhando. Você pode fazer a maior construção do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Só que o que conta no mundo espiritual não são feitos humanos, feitos materiais. Eu até comentava, passei de uma pincelada muito rápida sobre isso ontem no final. E para Deus o que era fundamental, além do animal sacrificado, além do animal, além de haver o sacrifício. Então quero dizer, Cristo morreu, foi o sacrifício, foi. Ele foi o cordeiro do sacrifício, foi. Já tem o sangue, tem. Mas só que não adiantava só haver o sangue. O sacerdote tinha que ter o testemunho da santidade. Então, o trabalhador da seara, ele não pode ser o profissional da seara. E hoje já existem livros que ensinam que ministério é como se fosse profissão. Você adquire habilidades profissionais. Só que o ministério não é profissão, nunca foi e nunca vai ser. Ministério é uma chamada e não uma profissão. Ministério nunca foi e nunca vai ser emprego. Alguém pode até ter um emprego na igreja para fazer certo trabalho, certo tipo de trabalho, mas relacionado ministério com emprego, alguém pode ter um emprego? Pode, mas só que o ministério em si, a vocação, a chamada de Deus, nunca foi e nem vai ser. Então você pode ter o sacrifício, ter o sangue, ter a água que purifica, que é a palavra. Você pode ter o ambiente, entrar no ambiente, ter liberdade no ambiente, mas se não tiver, e o mundo espiritual olhar e ver escrita a plaquinha, santidade ao Senhor, nada feito. Será rejeitado, não só, haverá uma rejeição. A pessoa que fala uma coisa, mas se comporta de outro jeito. Quantas pessoas hoje trabalham no sentido de bajulação. Eu já conheci pessoas bajuladoras. Trabalham com bajulação. Sabe o que é bajulação? Você procura mostrar afeição, carinho, afeto por alguém, mas no fundo você quer um retorno de lá. E normalmente esse retorno não é também em afeto e carinho. E normalmente existe uma intenção material, ou que pelo menos possa produzir efeito para a vida material. Esse é o bajulador. O bajulador é capaz de falar as palavras mais lindas, o bajulador é capaz de chorar, o bajulador é capaz de se ajoelhar diante de alguém, o bajulador é capaz de fazer coisas que você nunca nem imaginou na vida para ele ser aceito. Tem uma coisa, o bajulador, esse que tem a voz de Jacó,
mas as mãos são de Esaú, ele pode até convencer um homem, como os gibeonitas chegaram a convencer ali o Josué. Só que não tem jeito, o bajulador, o gibeonita, ou a pessoa que fala de um jeito e se comporta de outro, mais cedo ou mais tarde o Espírito de Deus o derrubará. A Bíblia chega a dizer que quem usa de engano, esse quem usa de engano está relacionado a esse assunto que estamos tratando, porque lá apresenta a questão de um comportamento sadio diante de Deus. Então essa é uma questão muito grave. Claro que santidade não é só isto, só que essa é uma questão de igreja, que é o tipo de enfermidade de igreja que está se alastrando por aí. Pessoas que querem a todo custo ter um cargo melhor, um cargo de mais destaque, e que são capazes de fazer as coisas mais terríveis para derrubar o companheiro, a companheira, e não atendam que o prazer de Deus não é com pessoas que têm esse tipo de ação. O prazer de Deus ainda é com pessoas que, quando choram, choram porque tem um sentimento de empatia com a dor de quem sofre, e quando se aproximam e que são capazes de citar, de promover um elogio a uma pessoa, o fazem com sinceridade, fazem com amor, verdadeiro amor cristão, que não estão preocupados em agradar o homem, ainda que gostem, por exemplo, do pastor Lúcio França. Mas a preocupação maior não é agradar exatamente o homem, mas agradar a Deus. O bajulador é diferente, ele quer primeiro agradar o homem, e a questão de Deus, muitas vezes ele nem se importa, porque a questão dele principal é o que vai acontecer com ele nesse mundo material. Só que a ida para o céu, ela não é para os bajuladores. Bajulador é sério candidato a perder o céu. Então, santidade é uma exigência de Deus do crente, do líder mais novo. Se for um adolescente que é líder de trabalho, é exigido santidade. Se for um líder com 80, 90 anos, deve abrir mão, continua exigindo a mesma santidade. Não interessa se é homem, se é mulher, não interessa se está numa cadeira doente, não interessa se está no leito do hospital doente, a exigência é a mesma. Deus não faz concessão para a idade, para o tipo de comportamento que está exercendo em virtude de problema enfrentado, como doença. O doente não é exigido para ele menos santidade do que o que está sadio. Nós é que plantamos isso, e dando a impressão que Deus ele é mais bondoso com o que está doente, é mais bondoso com o que está idoso, é mais bondoso com o adolescente, porque ele não entende muito. Não, senhores, santidade é uma norma de Deus, independe de quem é, independe do tipo de trabalho que faz, mas se é na casa de Deus, Deus jamais vai abrir mão dessa prerrogativa que Ele deu para quem vai trabalhar em sua casa. Como nós lemos 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, lá está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro ainda cita que homens santos profetizaram no passado, homens santos falaram da parte de Deus, e também conclama os fiéis a serem santos em toda a sua maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. E anotei o seguinte: então seria totalmente ilógico acreditar que Deus resolva chamar, ou que Ele possa concordar passivamente com a presença de um pecador sem arrependimento em sua seara, fazendo o seu trabalho. Bom, então quem foi chamado, ele recebe um trabalho, ou ela recebe um trabalho como líder, e essa pessoa envereda por um caminho que desagrada a Deus, e aquilo fica costumeiro. Aí muitas pessoas têm a impressão que, em virtude do seu tempo de casa, da sua experiência de fazer, de realizar, Deus será tão bondoso e misericordioso que aquilo que acontece
não é maior do que a vocação recebida. Não será maior se a vocação recebida, o chamado recebido, estiver sendo feito legitimamente no sentido do comportamento espiritual. Mas se não está sendo feito dentro dos padrões que Deus exigiu, a chamada não vai conseguir impedir que alguém seja confrontado por Deus. Pois bem, existem inúmeros casos na Escritura de pessoas que perderam seu direito e até a vida por haverem perdido a santidade. Portanto, ser santo não é opção para o crente, e muito menos para o trabalhador da seara, como líder ou obreiro. Torna-se então uma condição sine qua non, ou seja, é fundamental. Você pode não entender nada de teologia, mas se você tiver santidade, Deus tem um compromisso com você. Por outro lado, você pode ser doutor em divindade, doutor em Antigo Testamento, pode ter um diploma mesmo, doutor em Novo Testamento, mas sem santidade, o Espírito de Deus não tem comportamento com nenhum tipo de doutor. O comportamento que é mantido no Espírito de Deus com alguém está ligado a uma coisa, como se fosse um anel que atrelou no gato nós, que se chama santidade. A ausência de santidade, ela pode ir desde problemas de ordem moral, e normalmente as pessoas atrelam falta de santidade com problema moral. Mas falta de santidade não é problema, só problema moral, como eu já citei no início. Por exemplo, problema de ordem moral, fornicação, namoro ilícito, prostituição, em todas as suas esferas. Então são problemas de ordem moral. Então o líder, seja ele quem for, se ele tem envolvimento com problemas de ordem moral, naturalmente que a comunhão, a dependência, uma das primeiras coisas que vai acontecer com quem tem um problema de ordem moral é que ele vai sentir sem necessidade de depender de Deus. Por quê? Porque o problema moral, primeira coisa que vai criando no cidadão é a consciência, por não ser punido logo, de que aquela pessoa, ela dá conta de caminhar, dá conta de ir, e passa a não querer mais depender de Deus. O não querer é que passa a não se sentir mais dependente de Deus. Então a pessoa pode fazer qualquer coisa, e até coisas grandes, e colocar que foi em nome da fé, em nome de Deus, e Deus não ter tido nada a ver com aquilo que foi feito. Então, problemas de ordem moral isolam o homem, o ser humano, o líder e até o obreiro da dependência de Deus. Porque a pessoa que está envolvida num problema moral, pequeno ou grande, a pessoa naturalmente, a consciência da pessoa começa a denunciar que a pessoa não tem como ser atendida. E a tendência da pessoa é se isolar de Deus. Nem sempre se isola da igreja, do povo e do trabalho. Mas quando se isola de Deus, a pessoa passa a assumir todo tipo de responsabilidade que Deus assumiria por ele. Aí a pessoa assume por conta própria aquilo que Deus gostaria de assumir. Então Deus, ele não tem como assumir o problema de alguém que está envolvido em questões morais. Deus não tem como assumir. Por exemplo, se faz um trabalho no lugar, aí quem trabalha no lugar dá um problema sério, por exemplo, delegacia, justiça, vizinhança, aí eu vou dizer: Senhor, é o teu trabalho. Bom, é o teu trabalho, mas só que você é o líder e você tem um compromisso comigo. O que você faz, eu tenho que assumir, mas eu só posso assumir se você, que é o representante, estiver dependendo de mim. Não depende de mim. Então Deus, ele não é quebra-galho de ninguém. Então quando a pessoa está enfrentando dificuldade, recorre a Deus como Deus fosse um quebra-galho, como Deus fosse uma segunda opção de ajuda para alguém. E Deus não é a segunda opção, nunca ele vai ser. Eu nunca vou ser nenhum obreiro e nenhum líder
nunca vai ser primeira opção. Não existe isso. Ou Deus comanda ou Ele não comanda. Só que para Ele comandar, o líder, seja ele qual for, ele tem que se render a Deus e depender. Mas para depender de Deus, ele tem que ter a placa. Ele tem que ter a vida moral pronta para dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E quantas vezes você mesmo, quem sabe já teve o prazer de ajoelhar, orar e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, me dá uma resposta. Levantar e menos de 3 metros depois alguém se levantar e dizer: meu servo ou minha serva, eu ouvi a tua oração. Quantas vezes já se ouviu isso? Agora, o que está envolvido com a perca da santidade, e principalmente nesse sentido que eu falei, moral, vai orar, vai dizer, vai esperar e vai começar a imaginar ou plantar a ideia, supor que aquilo ali é uma provação muito grande, porque Deus se calou, porque é algo muito grande que tem para fazer. Não, se Deus tem um compromisso com a pessoa, Deus vai aparecer, Ele vai dar um jeito de vir, Ele vai dar um jeito de dizer, Ele vai dar um jeito para ser resolvido. Então muitos problemas, eles se arrastam, muitos problemas não são resolvidos, porque muitos líderes não querem depender de Deus, porque perderam a santidade. A consciência lhes acusa. Quero continuar. Além disso, mau uso de recurso financeiro alheio na promoção de desvio do mesmo. Atos consequentes, uma falta da busca aos meios de graça. Claro que eu citei a questão financeira, que muitas pessoas tiveram um problema sério com isso, mas citei uma coisa: falta, atos consequentes ou em consequência da falta da busca aos meios de graça. Você sabe uma coisa? Quais são as pessoas que elas não têm prazer na Bíblia? Os que perderam a santidade. Eu duvido um crente que tenha santidade, que ele não queira se manter dependente das Escrituras. Pastor, você está sendo radical. Não estou, não. Eu duvido alguém que mantém santidade, que não queira procurar a Escritura Sagrada. Eu próprio já conheci irmãos de igreja, trabalhadores da Seara, que eles não sabiam ler, mas eles tinham prazer de andar com a Bíblia, e tinham prazer, e eu conheci, eu tive auxiliar assim, eu tive diácono assim, de pegar a Bíblia e dizer: eu quero dar uma palavra da Bíblia, abrir a Bíblia, olhar para a Bíblia e dizer o versículo decorado. E eu sabia que ele não tinha conhecimento com leitura. Eu duvido o crente que tem santidade não amar as Escrituras. Quando o crente começa a santidade, um outro sinal que é próprio, ele vai entender, ele não vai mais conseguir ter forças para se aproximar da Escritura, a não ser que ele reconheça, se humilhe diante de Deus, e se for o caso que precise confessar. Muitos líderes na casa de Deus não conseguem ter liberdade com Deus. Já pensou um filho que não tem liberdade com o pai? Alguma coisa tem errado. Como é que nós não vamos ter liberdade com a Bíblia? Como é que nós não vamos ter prazer? Como é que nós vamos chegar e dar uma pedrada com a Bíblia em casa? Como é que uma pessoa muitas vezes é capaz de ter coleção de Bíblia e não ler uma? Alguma coisa tem errado. E o que é que tem errado? É porque Satanás deu tanto trabalho que a pessoa não tem tempo. Tem nada a ver, não. A pessoa, quando não procura os meios de graça, você pode ter certeza, se alguém passa por isso, pode ter certeza que a parede começa a ser fechada, erguida, se chama falta de santidade. Deus tem prazer nas pessoas que têm santidade, Ele se aproxima delas, Ele tem prazer em chamá-las à noite, nas caladas da noite. Você imagina o prazer de Deus de chamar um obreiro nas caladas da noite, independente do nome que tenha. Qual que é o nome dos irmãos que estão aqui hoje à noite? E muitos já experimentaram isso. Só que Deus deseja que continue acontecendo esse tipo de coisa. Negócios ilegais, palavrões,
Inclusive eu conheço até obreiro, que ele, não, porque isso é meu costume mesmo. Pessoas que têm santidade, elas rejeitam os palavrões, lhes faz mal. Pessoas que não somente rejeitam para não falarem, mas para estar no ambiente em que são citados palavrões, palavras de baixo calão. Agora imagina se qualquer líder da casa de Deus profere palavras de baixo calão, palavras imorais, cita palavras imorais, tem conversas imorais. Uma pessoa assim, claro que ela vai se enquadrar no que eu citei. Não quer a Bíblia, tem dificuldade com a oração, vai ter dificuldade com a oração, vai ter dificuldade com consagração, vai ter dificuldade com jejum. Jejum não é fazer regime, eu estou dizendo, é um jejum que você tem vontade de fazer e que você quer chorar, que você quer orar e que você quer ficar na presença de Deus. Não é só aquela falta de alimento porque você está precisando perder peso. Não, isso aí não é jejum. Eu estou falando daquele jejum que a pessoa ainda levanta muito cedo, ou então antes de dormir já apresentou para Deus e disse: Senhor, eu não quero comer, eu não quero me alimentar, e eu vou ficar até tal hora porque eu preciso me aproximar mais de Ti, eu preciso que o que eu faço tenha mais efeito, eu desejo que aquilo que a tua seara precisa eu possa ver, e eu quero isso de Ti, faz isso por mim. Só me prometeu. Mas quando a pessoa entra por esse caminho que eu estou citando, inclusive palavrões, pastor, mas uma palavra vai tirar a santidade? Pois é, mas vá procurar o pessoal do palavrão para ver se eles querem estar jejuando. Vá procurar o pessoal do palavrão para ver se eles querem a vigília verdadeira. Qual é a vigília verdadeira? Aquela que ajoelha, aí ora meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, aí alguém canta um hino, lê a Bíblia e o dirigente diz: não, agora vamos orar de novo. Ele quer, mas que aquela que vem um pregador, canta 3 hinos, aí vem o outro e chama para ungir com óleo, aí vem o outro, prega de novo, vem outro, canta de novo, prega de novo, canta de novo, prega de novo, e faz todo mundo só orar em pé, e às vezes a oração não é nem oração, é só aquele movimento. Aí quer. Agora eu quero ver aquele tipo de vigília que os antigos ainda têm, de chegar para se ajoelhar e clamar a revelação de Deus. Não quer não, a verdadeira revelação de Deus, que ela vem nessas vigílias que a igreja se ajoelha. Aí claro que o líder não vai querer. O líder não acaba chamando. Palavrões, mentiras e uma lista enorme de ações, comportamentos que denunciam publicamente a consciência do indivíduo e a sua falta de santidade. Então não adianta, não tem como esconder. Quem perdeu a santidade não tem como esconder. Existe em casa, a gente acha bobo, a pessoa acha bobo, não, mas inclusive eu já ouvi gente dizer assim: aonde que usar um terno é sinal de santidade? Isso é um sinal de que já não está tendo mais. Quando a pessoa começa a questionar o comportamento exemplar de certos líderes, aquela pessoa, se não perdeu, mas está no caminho de perder. Quando alguém questiona, porque um líder ora 5 minutos depois da leitura, quando alguém questiona, um outro líder questiona isso, se não perdeu ainda, está no caminho de perder a santidade. Quando alguém questiona, por exemplo, está o pastor, que é o presidente, o pastor Luci França, que pega um texto da Bíblia e lê um texto que tenha 30 versículos, vamos abrir a palavra de Deus, lê 30 versículos, e que se mexe, que se angustia, pelo amor de Deus, todo esse texto, eu podia ler um texto menor. Se não perdeu, já está a caminho de perder a santidade. Quem é santo de Deus, o obreiro, o líder de Deus, que é santo de Deus, ele jamais vai sentir ojeriza por aquilo que é de Deus. Pelo contrário, ele sabe quanto mais aquilo que é de Deus e para Deus aparece na casa,
já vem se tornando comum em muitos lugares, principalmente em regiões de vasta área geográfica ou populacional. Agora eu vou falar a questão de obreiro, tá? Aqui não tem muito obreiro, mas vou citar obreiro também. Obreiros que presidem campo, que são capazes de esconder e omitir a verdade a fim de conseguir uma permuta para outro campo. Como é que isso acontece? Aí eu estou num lugar aqui, aí tem outro aqui, aí eu quero ir para o lugar que está isso daí. Aí eu vou dizer assim: pastor Júnior, o senhor não aceita ir lá para o doutor? Como não é lá? Lá é o seguinte, lá tem, como é que chama o Banco do Estado aqui? Pará é bom parar, né? Não tem no Estado? Mas vamos supor, Banco do Brasil. Aí tem o Banco do Brasil, lá tem o Banco do Brasil. Aí, às vezes o morador de lá não sabe nem o que é isso, o Banco do Brasil. Tem Banco do Brasil, e lá tem minério, lá tem mina, e lá a renda de lá, graças a Deus, já está chegando nos 50 mil, e é um trabalho espetacular, está dizendo que pouco. Mas por que você quer sair? Não, porque acabou o meu tempo. Você vai abrir mão? Pô. Tem uma coisa forte em mim dizendo que Deus está me levando para outro lugar. Aí ele não está sabendo. Aí ele pega e diz: pastor, se França, tem um campo que está se abrindo por aí, o que você acha? É melhor você esperar? Não, mas aí eu conversei com o fulano, aí eu vou. Aí ele pega e vai. Quando ele chega, Banco do Brasil, passou lá na curva do Oiapoque. Minério, ainda estão pensando em ver qual minério que vão ter que achar lá. Os 50 mil veio para cima. O negócio da crise, né? 50 mil veio para cima. Aí chega, olha, o tempo falta acabar, a casa pastoral falta terminar, e os obreiros estão tudo por aqui com o pastor. Aí diz: pastor de França, pelo amor de Deus, pastor, me ajude. O que foi que houve? Fui enganado. Escute bem uma coisa: um obreiro que tem um comportamento desse, ele é sério candidato a perder o céu. Sério. Alguém que consegue prejudicar uma família de outra pessoa que foi também chamado por Deus, irmãos, é candidato a abanar a mão para o céu. E alguns vão achando normal esse tipo de comportamento. E aí, para quem vai sobrar? Para o presidente. Só que quando o presidente é cobrado como se ele tivesse culpa. A pessoa que cria esse tipo de situação se vitimiza, se considera o sofredor, o que não é ajudado, o que não é socorrido, o que não é amado. E aí as pessoas não conhecem a história, aí olham para o presidente, às vezes até de um campo, quando a coisa acontece com uma congregação, aí a pessoa diz: não vá para aquela congregação, mas alguém já trabalhou por fora para a pessoa sair para outra. Aí a pessoa que é elogiada, que elogia, tudo, depois pula fora. Aí o pastor vai ter que resolver o problema com uma família angustiada, marido angustiado, esposa angustiada, filho que vão sofrer, crentes que não podem conhecer essa verdade. Porque o pastor não pode chegar e dizer assim: irmãos, eu vim para cá, o pastor que estava aqui me enganou. Não vai poder dizer isso, ele enganou. Que se ele dizer, o povo que está lá vai dizer: eu não vou ficar no lugar desse. Não é verdade, pastor? Pastor, mas o senhor já soube disso acontecer? Já. E eu também já tive diante de pessoas que a pessoa dizia assim: pastor, mas aí eu falei, mas não foi de maldade, porque eu tenho fé. Sim, tu tem fé, por que tu não fica lá? Que vai dar 50 mil. Ele quer que o outro desenvolva a fé que ele teve, mas ele quer pular fora e deixar o outro no sofrimento. Agora veja bem, um tipo de obreiro assim, sem menor senso de responsabilidade e santidade, porque alguém que mente assim, eu vou usar uma expressão pesada, mas ela é verdadeira, que mente descaradamente, que tipo de santidade vai ter? O que é que a gente vai esperar de uma pessoa que é capaz de prejudicar uma família inteira? O que é que um líder de convenção, que esperança, que expectativa num grande homem vai ter numa pessoa que faz isso?
Aí a pessoa que faz isso, ele olha, quando está no local 2 anos, 3 anos, 4 anos, diz: pelo amor de Deus, já que todo esse tempo, e o nosso líder não consegue me ver. Como é que um líder, que eu, que o pastor Luci França, que os demais pastores, líderes de igreja, vão ter expectativa boa com alguém que sabem, que usa desse tipo de artimanha para iludir e destruir famílias? Quantos filhos de pastores estão hoje afastados da igreja, que escutam coisas que não deveriam ouvir, mas não deveriam ouvir, não é porque não era para conversar, é porque não era para acontecer. E que muitas vezes acontece de gente que deveria ter santidade e que perdeu pelo meio do caminho. Então urge a necessidade de que a igreja brasileira como um todo, por que tem tanta divisão aí de igreja? Por que tem gente que diz: eu não estou concordando com isso, eu estou quase me vendo na hora de eu tomar uma decisão? Aí a pessoa diz: mas qual é a decisão? Porque eu não estou concordando com nada disso. Quem perdeu a santidade é assim. Quem perdeu a santidade, ele entende como ele vai passar a ser o líder, o coordenador, vai passar a depender dele, não depender mais de Deus. Não quer saber se divisão é de Deus ou não é, quer saber de dividir. Por quê? Porque quer que as coisas dependam dele, quer que as coisas dependam dela. É como se fosse uma ferida degenerativa que vai corroendo no meio do povo. Pessoas que vão tentando adoecer outras pessoas. E logo quando você vê alguém que fala com a maior facilidade mal de outras pessoas, de um líder que fala mal das pessoas, você pode ter certeza, vou repetir a expressão, se não perdeu ainda, já está no caminho de perder a santidade. Quando você vê pessoas assim, dê um susto. Dê um susto mesmo. Então vai dizer: me respeita. Me respeita. É melhor você dar um susto e dizer: afinal, você perdeu a santidade. Me respeita. Você não sabe que eu sou um dirigente? Você não sabe que eu sou um coordenador? O que é que adianta ser um coordenador se ir para o inferno? O que é que adianta ser um líder de departamento e ir para o inferno sem santidade? Dê um susto e diga: acorda, você está perdendo a santidade. Pessoas que tentam derrubar, vivem criticando, vivem ameaçando outras pessoas que são companheiros de trabalho da seara. Essas pessoas têm que ser acordadas enquanto tem tempo. Eu não sei aqui em Santana, Macapá como é, mas Belém, o que tem dessas igrejinhas ali assim, perdoa a expressão, porque a expressão ela é pejorativa. Lá perto de onde eu estava morando, aí eu vou citar, por exemplo, o nome de uma igreja. Aí meu filho disse: papai, o senhor já viu o nome dessa igreja que tem aqui perto? Disse: não, tem igreja? Tem, olha aqui. Igreja dos Anjos, Gabriel e Miguel. Aí o que acontece? É alguém que entende que já não tem mais que ser liderado. Alguém que sabe da Assembleia de Deus, ou da Deus e Amor, ou da Quadrangular, de algum lugar, e normalmente é da Assembleia de Deus. Aí perde a santidade e muitas vezes tenta disfarçar que não perdeu. Aí a pessoa vai criar, por exemplo, igrejas com esse nome. Fora um monte de igreja que tem por aí, com os nomes mais esquisitos que vocês possam imaginar. Eu lembro do tempo que eu fui pastor em Óbidos, lá no Baixo Amazonas. Aí a igreja, as igrejas da região, tinha uma emissora de rádio, ondas tropicais, chamada Missões da Amazônia. Eu lembro uma vez que o apresentador do Jesus Sat, em Manaus, mandando um abraço, abraço para os irmãos das igrejas. Aí citou uma que nunca mais esqueci: Igreja Evangélica Serpente de Moisés que engoliu as outras. Por que coloca o nome desse? Quando o ser humano ele vai perdendo a
essa noção de Deus, noção de santidade de Deus, noção do que Deus quer, noção de como Deus trabalha, é capaz de qualquer coisa, inclusive colocar um nome de igreja igual a esse, e ainda chamar de evangelho. Vou dizer uma coisa para você. Já às vezes tem um obreiro que diz assim: pastor, tema livre, tema livre, então eu vou para onde eu gosto mais de falar. E dificilmente eu vejo, pastor Israel, vou ser sincero, vou dizer assim, escolher um tema, dificilmente eu vou escolher isso. Por quê? Porque você não tem jeito. Não faça assim, não faça assim, não faça assim. Você vai acabar tendo que dar exemplo de coisas que acontecem e que muitas vezes acaba não sendo o perfil da pessoa. Por exemplo, meu não é. Mas aí tem que citar. Por que não citar? Se é que não citar, as pessoas ficam assim, sem entender bem muitas vezes o que está acontecendo. Que aquilo chama de exemplo. Ali perto do nosso presidente, eu posso fazer uma ideia de como é num estado assim tão difícil de atender, com pouco recurso que tem a igreja, diante das carências do estado do Amapá, como é para o pastor atender e no meio de situações igual essa que eu falei. É muito difícil. A pessoa tem que ter não somente a chamada de Deus, a vocação, não é somente a questão da santidade, da limpeza do caráter, mas tem que ter uma resignação muito grande. Porque as pessoas que entram pelo caminho que eu estou citando, elas fazem isso naturalmente. Naturalmente falam como Jacó, naturalmente têm as mãos peludas como Esaú, mas são Jacó, e não tem o menor senso de preocupação. Você vai ferir o presidente, você vai ferir o vice-presidente, você vai ferir o secretário, você vai ferir a família, você vai ferir o ministério. Quer saber de uma coisa? Que prevaleça o que pensa. Aí os líderes, quem é dirigente que está aqui, sabe o que eu estou dizendo? Aí tem que se virar para demonstrar para as pessoas que aquilo não lhes abalou. Há dias atrás, desde que eu falo tem alguns meses, o pastor passou mal. Você pensa que é só por causa de viagem? Não é só por causa de viagem. Porque tem que lidar com um grupo, e se no meio de 1000 pessoas existem muitas pessoas bem crentes, que são de ler a Bíblia, de estudar e de gostar de jejuar e que gostam de levantar de madrugada ainda, mas existem aqueles que têm a voz de Jacó, mas têm a mão de Esaú, a mão peluda de Esaú. Só que Jacó não era peludo, tem a ação de Esaú, o agir das mãos de Esaú. Aí a pessoa tem que fazer parece o pai. O pai disse, mas o pai não quis criar problema. E muitas vezes a pessoa diz: eu não entendo, se fosse eu, colocava para fora. Mas não é simples assim não. Inclusive, o problema não é questão de colocar para fora. O problema é deixar entrar. E muitas vezes a igreja, ela faz de tudo para empurrar o mão peluda. Mão peluda que eu estou dizendo não é quem tem a mão peluda aí. Inclusive eu tenho. Eu estou dizendo no sentido lá do Esaú. A própria igreja chega e diz: pastor, você está vendo fulano? Lá no campo, lá pelos campos, está vendo fulano? Pastor, o que é que o senhor tem? Porque o senhor não aproveita. Aí o pastor, irmãos, pastores, os homens de Deus, eles conhecem o rebanho, mas os irmãos querem empurrar. Os irmãos querem que o líder de um departamento seja uma mão peluda. Aí o dirigente, o pastor disse: não, vamos esperar mais tempo. Não, o que é isso, pastor? O que é isso? A gente se reuniu para vir lhe pedir. Pode esperar. E tem pessoa que é atrevida e diz: o que é que o senhor tem contra ele? O que é que o senhor tem contra ela? Né? Mas assim, inclusive há obreiros que são levados à convenção, empurrados pela igreja. Muitas vezes o pastor não quer, mas a igreja
Falta mandar o pastor embora, se não honrar aquela pessoa. Mas o pastor conhece e sabe que a voz é do Jacó, mas a mão é do Esaú. Depois que entra, aí vai começar a dar dificuldade. Antes de entrar, vai obedecer. Onde é para assinar, pastor? É aqui. Pastor, onde é que é para ler? É aqui. Mas depois, aí esquece que um dia assinou, que um dia prometeu, que um dia disse que ia ser amigo, que um dia disse que ia ser fiel à igreja, fiel à convenção, fiel à diretoria, fiel ao ministério. Aí começa a agir como um verdadeiro, com seu verdadeiro caráter. Eu vou dar um pulo do assunto que eu estou citando, que já adiantou, e eu quero citar dois homens que tem aqui no borrão, no rascunho, chamados Nadab e Abiú. Eles estão no capítulo 10 de Levítico. Nadab e Abiú, capítulo 10 de Levítico. Eu quero ler com vocês isso. Nadab e Abiú, meus irmãos, eles eram filhos do sumo sacerdote. Capítulo 10 de Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão, que era o pai do sumo sacerdote, se calou. Então Moisés chamou a Misael. Veja bem o que eu vou ler. Olhe o que é que líderes, que sacerdotes, que obreiros descompromissados fazem, e muitas vezes prejudicam outras pessoas sem nem terem o desejo de prejudicar diretamente, mas eles acabam prejudicando indiretamente. Não é só aquela questão do enganar direto, não. O versículo 4 diz: então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Versículo 5 tem uma questão que parece batida para a maioria, mas não está batida para mim, alguns colegas. Diz assim: chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Eu vou ler rápido algumas coisas que eu anotei aqui para vocês. Faltava-lhe santidade, isso é inquestionável. Você acha que um santo vai matar, incendiar um santo dentro da sua casa assim? Claro que não. Faltava-lhe santidade, isso é inquestionável, ante a brusca ação de Deus, sendo que os mesmos apresentam sinais no mínimo de pressa para cuidarem dos seus próprios afazeres. Então eles querem apressar as coisas. Eu chego a citar que nem uma vez Deus, Ele manda oferecer o incenso de dupla, de dois. Tem que ser de um por um. No seu turno, eles vão de dupla. Eles têm pressa. Eles querem cuidar do que é deles. Há alguma coisa que chama mais a atenção deles, que vai tomar o tempo deles, do que o trabalho para o qual eles foram separados. Infelizmente, muitos líderes e obreiros já não conseguem mais encontrar tempo para as coisas de Deus, mesmo dispondo do que chamamos tempo integral na obra, porque optaram por enveredarem no caminho da preocupação material, e não é raro encontrarmos obreiros completamente destituídos da graça de Deus, o que é atestado
orações e testemunho. Na verdade, mau testemunho. Nadab e Abiú tomaram para pôr no incensário brasas que não eram oriundas do altar do sacrifício. No finalzinho diz, onde eu escrevi, logicamente papel de quem não tem compromisso com a santidade de Deus. Então eles não pegaram as brasas lá do altar do sacrifício, do altar da consagração, do altar da dedicação, do altar do holocausto, para pegar brasa de outro lugar. Eles têm pressa, eles não têm tempo de esperar, eles não querem esperar a hora apropriada de pegar a brasa. Não. E muitas vezes a gente não quer esperar a hora certa de receber as brasas de Deus. Quantos de nós que não quer dar tempo para poder esperar a brasa de Deus chegar? Quantas vezes a gente não quer dar tempo para aprender o texto, para receber uma mensagem? É mais fácil enlatado. O que é enlatado? É o livro de esboço de 500 sermões, 500 esboços, ou ir na internet e pegar alguma coisa que vai me aclarear o pensamento. Não, nada disso não. Eles eram assim, eles não queriam ter tempo, não queriam perder tempo, eles têm o que fazer. E o que está de gente hoje pelas igrejas, que tem muita coisa para fazer, eu tenho mais o que fazer, e não deixa o tempo certo de Deus agir a favor deles, para o que eles vão fazer, e acabam sendo prejudicados. Ainda bem que hoje o número de pessoas que passam pelo que ele passou é assim, porque senão aí ia ter que montar funerária de igreja em muitos lugares. Por quê? Porque a nossa pressa está tão grande que a gente não quer mais esperar. Nós não queremos mais dar tempo para o Espírito de Deus trabalhar uma mensagem em nós. Não, eu tenho colegas que me dizem isso, que o tempo exige pressa. Sim, o tempo exige pressa, só que a Bíblia diz, não te apressa para sair da presença de Deus. Só que eles tiram. Eu quero concluir essa parte dizendo o seguinte: nesse esboço eu escrevi o seguinte: os dois entram ao mesmo tempo para apresentar o incenso, sendo que esse trabalho deveria ser feito individualmente e não de dupla, de dois. Quantas vezes há obreiros, líderes que são facilmente demovidos de sua obrigação ou de sua responsabilidade por influência de um parente ou um conhecido. O obreiro não está aí, mas o obreiro, o líder, precisa ser firme em cumprir aquilo que lhe é ordenado. Quem perde a santidade ou nunca teve, desmerece ou desvaloriza com a maior facilidade todos os que trabalham na casa de Deus. Eles perdem o senso autocrítico, ou seja, de fazer a crítica para si mesmo. Chegam a esquecer tudo que os outros fazem na seara. Então quem perde a santidade esquece o que os outros fazem na seara, e para a boa execução de toda a obra, para a glória de Deus. Foi o caso de Nadab e Abiú. Que esqueceram e menosprezaram todo o trabalho dos rachadores e carregadores de lenha. Para ter fogo, para ter brasa no altar do sacrifício, teve rachador de lenha que trabalhou, teve carregador de lenha que trabalhou, e eles menosprezaram, esqueceram, menosprezaram os carregadores de água para a pia purificadora. Eu não estou nem ligando não. Quem perde a santidade não está nem ligando por quem ora, por quem contribui, por quem jejua, por quem pregou, por quem canta, por quem é crente mesmo, por quem é dedicado mesmo. Não está nem aí não. Menosprezaram, desprezaram o fim do trabalho dos fabricantes de incenso, os homens das mãos perfumadas, que eles ultrajaram com sua falta de santidade e caráter. Então tinha o fabricante do incenso, os outros levitas fabricantes de incenso, eram os homens das mãos perfumadas. Ei, eles vão morrer lá dentro. Tem pessoas que não morrem incendiadas, queimadas ou de outro jeito na casa de Deus,
mas espiritualmente já foram. Já acabou, não tem mais nada. Só está o corpo andando, mas a comunhão com Deus já foi. Quem perde a santidade, menospreza o próprio presidente. Quem perde a santidade, menospreza os músicos, os cantores. Quem perde a santidade, menospreza o palestrante, por exemplo, hoje eu. Quem perde a santidade, menospreza o cinegrafista. Quem perde a santidade, menospreza a irmã que prepara o mingau para vender, para ajudar na construção. Põe defeito em tudo. Menospreza e quer que prevaleça o que acha, o que entende, o que pensa, do que tem que acontecer na casa de Deus. Por isso Deus nos matou. Eu vou repetir, por isso Deus nos matou, porque Deus, Ele não deseja que dentro da sua casa prevaleça o que a gente acha, o que a gente pensa, e Deus não está nem um pouco interessado em manter nos trabalhos homens ou mulheres que menosprezam os trabalhadores da casa de Deus. Por favor, fique em pé neste momento. Chega, dá uma acaba. Tem coisa que a gente não tem costume, eu não tenho, mas às vezes pode ser bom. Diga assim, irmão, quando você sentir o caminho errado da falta da santidade, volte rápido ao primeiro amor. Volte rápido ao primeiro amor. Como é o primeiro amor? Valorizar os trabalhadores. Nunca diga, pastor, está gastando dinheiro da igreja com esses missionários fracos. Meu Deus do céu, gastando dinheiro da igreja com esses missionários. Valoriza os trabalhadores da casa de Deus. Levante a mão e ore conosco. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu para trazer esta palavra a teus filhos, que sejamos unidos, corpo de Cristo, que o mundo espiritual olha a igreja e veja na igreja o corpo de Cristo, unido, um dependendo do outro, interligados, responsáveis e que se valorizam mutuamente. Líderes valorizando congregados, congregados valorizando líderes, líderes valorizando líderes, e desta forma nós chegarmos ao objetivo da existência da igreja, que é ganhar o mundo para Cristo, conquistar Santana, conquistar o Amapá para Cristo. Este é o teu projeto com a igreja. Muito obrigado, Pai. Eu oro agora e eu te agradeço pela oportunidade e privilégio que o Senhor me deu de dar esta palavra, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Quem pode dar glória ao Senhor?